Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no mercado financeiro, dar uma atenção para o mercado futuro, o Infut e do Allfut, né? Então hoje, no dia de hoje, o Infut tendo uma queda aí de 1,45, 1,35, né, por enquanto, 1,35, desculpe. E o Dolfut tendo uma alta de 1,41. Então aqui nós temos os big players atuando na venda, né? Inclusive no nosso trade system o Infut acionou uma venda no nosso projeto Quant, né? Trade baseado em dados. Então essa venda foi acionada no dia de hoje com os big players também vendendo, né? Interessante, atuamos na mesma ponta que os grandes players do mercado financeiro. Já o Dolfut, com os big players na compra, ele também acionou essa compra no nosso trade system. E olhando o nosso gráfico aqui, nós temos o Dolfut no quadrante forte, né? Então ele está com muita força mesmo, tendo uma alta e também com muita compra, né? Já o Infut, o oposto, né? Então muita venda e com queda. Então no dia de hoje foi um trade que nós realizamos e seguimos o fluxo dos grandes players também. Então atuamos na mesma ponta que eles, ou seja, andamos na mesma mão que o mercado andou. Isso é muito importante, né? E o nosso projeto ele contextualiza toda essa dinâmica, né? Trazendo aqui para vocês uma visão bem ampla de todo esse processo e da maneira mais simples possível, né? Para que todos possam ter esse entendimento. E eu vou falar um pouco do nosso projeto Quant, né? Que é um trade baseado em dados. Então aqui nós temos esse projeto que visa entrar nos pontos de volatilidade. Então o mercado ele tem esses pontos que eu chamo de gatilho, né? Então através dos padrões de movimento de preço, nós identificamos esses pontos de volatilidade e aí nós fazemos a nossa projeção para o próximo pregão. Então no estudo de ontem, que os membros tiveram acesso, foi assim que o mercado fechou, né? Na região de 125.890. E aqui nós tínhamos uma projeção de compra caso o preço rompesse o 127.367 e uma venda na perda, né, dessa região aqui do 124.438. Então a venda acionada se perdesse essa região de preço e a compra acionada se romper essa região aqui de preço. E o pregão de hoje ele se inicia, né, com gap, veio testar a compra, né? Ele vem, fecha esse gap, testa a média de 9 e aí aciona esse trade na compra, mas depois ele stop essa nossa operação, então é importante você também usar o stop na operação. E por que usar o stop? Essa compra foi acionada se o preço se sustentasse acima dessa região. Então não aconteceu isso, ele fecha acima dessa região e depois ele perde, né? Então essa compra aqui ela foi perdendo força, né? E aí o que acontece? Stop na operação, você sai da operação, tem que ter disciplina. Veio buscar o fechamento do dia anterior, perdeu esse fechamento e depois ele vem testar essa venda, né? Entre essa região de venda e compra, eu chamo de range, né? Então essa aqui é uma zona onde não está tendo muita volatilidade, está tendo acúmulo de preço. Enfim, não atuamos nessa região, com alguma exceção, né? Então, caso a gente identifique aqui um padrão de candle com compra, você acaba até entrando, né, nessa operação dentro desse range, mas eu não gosto. Em linhas gerais, eu gosto de operar nesses rompimentos, né? Então, o que ele faz aqui, ele aciona a venda. Você entra na venda
e ele vem buscar o nosso alvo. Então nós tínhamos um alvo curto, né? Mas cerca de 814 pontos. Interessante, né? Você consegue até uma quantidade de pontos boa. E você consegue perceber esse principal ponto de volatilidade. Então, perdeu essa região, você acaba entrando e aqui ele deu esse trade, então perdeu essa zona de preço dos 124 e 400. Entramos na operação, o alvo curto, você já sai da operação, é recomendado a sua saída, né? Procurar por saídas quando ele atinge o alvo, ou até se ele passa no alvo, né? Então no caso da venda aqui, se ele chega no alvo e até passa desse alvo, você já é recomendado a sair da operação, né? Procurar por saídas. E foi o que aconteceu hoje, né? Então ele chega no alvo e por enquanto, né, a venda ainda está mantida, ou seja, uma queda de 1,51. Por quê? Porque, né, o preço não se sustentou acima dessa região, né? Então a volatilidade para queda foi mais forte, né? E aí seguindo o nosso sistema de trade, né? Então aqui nós temos os big players atuando na venda. O gatilho de venda foi acionado, ou seja, o input no quadrante fraco, então você acaba, né, indo na mão do mercado, né? Então acaba ficando bem fácil, né, essa leitura, né? Entender o que o mercado está fazendo, enfim, e operar a favor do mercado, né? E o dólar, vamos dar uma olhada no dólar. Dólar. Então vamos dar uma olhada no dólar. O dólar ontem, vamos dar uma olhada no fechamento de ontem, né? Então aqui foi o nosso estudo de ontem, né? Então o dólar ele aciona a compra acima dos 5.966, uma venda aqui abaixo dos 5.911. E o que aconteceu no pregão de hoje, um gap, né? Venda acionada. Enfim, essa venda foi estopada. Veio acionar a venda novamente, né? Testar essa venda, perdeu essa venda. Então você sai da operação. Não faz sentido nenhum você operar contra essa volatilidade. Então se o preço ele está acima aqui dos 5.911 e você está vendido, você está contra, né, a volatilidade da venda, da queda, né? E olha o que aconteceu. Ele acumulou preço nessa região, né? Testou a venda, mas não perdeu essa volatilidade. Enfim, daria até para fazer um trade você entrando na compra, né? Nesse teste da venda. Então você está apostando, né, que esse mercado ele vai ganhar força, né, já que a venda foi perdida. Enfim, e é o que acontece. Ele vem testar a compra, aciona essa compra e ele vem aqui buscar o nosso alvo, né? Mas não chegou no alvo. Não chegou, chegou. Finalzinho do pregão ele chega no alvo, né? E aí você sai da operação, né? Então chegando aqui no alvo, é recomendado você buscar por saídas da operação. E esse trade aqui, quanto que deu? 66 pontos. Então, embora você tenha tomado stop nessa operação, você sai com um gain, né? Porque você já respeitou essa volatilidade, né? Então não fazia sentido nenhum ficar operando na venda. Aí você sai da operação, porque você foi realmente estopado, né? E aí o mercado acumula preço nessa região, vem testar a compra e a compra foi mantida, né? E chegando no alvo da operação, dando mais de 60 pontos aí no Dolfut, né? Então esse foi o trade de hoje. E também, né, os big players comprando o dólar e o gatilho de compra acionado, ou seja, você vai na mão do mercado, né? Então você acaba operando junto
com os grandes players do mercado financeiro. Então o que aconteceu com o dólar hoje? Ó, quadrante forte, dólar forte, né? Tanto com fluxo de compra e rentabilidade positiva, né? Já o Infut, ó, quadrante fraco, então rentabilidade negativa e fluxo vendedor, né? Então esse foi o trade de hoje, né? Enfim. E o nosso modelo ele até avisa, né? Quando o juros está forte, enfim, juros positivo, ganhando força, de olho no Infut, né? Então juros forte você mostra que o índice está fraco, né? E hoje deu uma operação de hedge, né? Então você atuou na venda do Infut e na compra do dólar. Então os membros eles acabam tendo acesso a esses pontos de volatilidade, enfim. Se você tem interesse de conhecer um pouco do nosso projeto quantitativo do trade baseado em dados, se inscreva no nosso canal do Telegram e também acesse nossa playlist no canal, que tem mais de 156 vídeos, né, explicando o conceito, os trades que nós realizamos nas operações no decorrer do dia, enfim, tem um resumo bem legal de como funciona esse nosso projeto, um trade baseado em dados, né? Lembrando, independente do padrão de candle ou notícia, né? Então esses pontos de volatilidade ele já é definido no final do pregão. E para o próximo dia nós já temos a nossa posição já de possíveis entradas, né? Tanto na venda quanto na compra. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do contrato futuro, né? O Infut. Como foi o comportamento dos grandes players no dia de hoje, né? E o saldo acumulado deles no mês. Então, começando pelo Infut, 1 bilhão 542 milhões na ponta vendedora por parte dos estrangeiros. Já o local, ele comprou 780 milhões. Então, queda e compra por parte do local, né? E estrangeiro vendendo. Uma correlação aí de 0,93, né? Então, uma correlação negativa, né? Entre o estrangeiro e o local, né? Eles atuam em pontas diferentes. E essa queda é impulsionada pela venda dos estrangeiros, né? Já no dólar, o dólar na ponta compradora, o estrangeiro comprou 4 milhões e o local vendeu 8 milhões. Agora vamos dar uma olhada no saldo acumulado do período, né? Então no mês de abril o Infut estrangeiro vendido em 7 bilhões 777 milhões e o local também vendido, né, em 5 bilhões 876 milhões. Dá uma olhada no dólar. Já o dólar, o local atuando na ponta vendedor 25 milhões e o estrangeiro na ponta compradora 22 milhões na compra, né? Então, saldo positivo dos estrangeiros no dólar e o dólar tendo no mês uma alta aí de 5,30 e o Infut 5,31 de queda, né? Então, ambos atuando aí na mão contrária, né? Então, um atuando com alta, né, e o outro com baixa, né? O Infut com baixa no mês, queda de 5,31 e o dólar agora 5,31 também de queda, né? De queda não, de alta, desculpa. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do mercado financeiro. Falei com vocês, né, sob a ótica dos dados, né? Então analisamos esses dados, tanto a posição de estrangeiro quanto de local no mercado futuro, e também falamos um pouco do nosso projeto Quant, né, do trade baseado em dados. Então é isso, pessoal, esse foi o mercado financeiro no dia de hoje. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem na paz.